Já. Gravou. Recording in progress. Agora, compartilhar. Compartilhar. Então, se está todo mundo, se está aparecendo já, a tela já está aparecendo. Ah, dá para ver por aqui. Como é que a tela já está aparecendo? Lucas, você pode falar pra gente por áudio se tá aparecendo na tela? Tá tudo certinho? O áudio. Tá aparecendo, sim. Ah, então. Aqui, ó. Pronto. A palestra de hoje vai ser o autismo na visão do autista. Um seminário feito com a intenção de autodescoberta. Autodescoberta porque muitas vezes, como aconteceu comigo, as pessoas têm vergonha de falar que é autista antes de ter um diagnóstico profissional, mas o autodiagnóstico é muito válido também. Só de você reconhecer suas características, que podem ser ou não, compreensão de amigos e familiares, as pessoas que vivem com a gente entenderem sobre o espectro, autoaceitação e orgulho. Autoaceitação é a intenção de que a gente se aceite no nosso espectro e que a gente tenha orgulho de ser quem a gente é. Uhum. Porque, é, depois de muito tempo, eu não vejo, não consigo ver nada de mal no autismo, assim, e eu tenho orgulho cada vez mais. Eu posso falar uma coisa? Pode falar. Interrompendo assim o Quando seu quiser, seminário. pode ficar à vontade. Tipo assim, não tem cura, não existe cura, não tem como haver cura. A gente nasce e morre assim, né? Então, pra que ficar, sei lá, podando tantas maravilhosidades, né? Então, tipo assim, não tem cura, não é uma doença. Então, por que que não ter orgulho, já que somos realmente assim, somos como somos perfeitos como somos. E não é doença, né? Sempre lembrando disso, não é doença. Nascemos assim. E tem uma vasta quantidade de pessoas no mundo, todos os tipos. O que é o autismo? Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, singularidades na comunicação e na interação social. Você quer? Quer que eu participe? Quero Fazer um comentário? fazer um comentário sobre... Aqui. Em palavras simples, se traduz em instintos, disfunções executivas, transtorno do processamento sensorial, especificidades na comunicação e no viver enquanto pessoa. É uma deficiência social. Pode o quê? Quer Fica à que eu vontade. fale alguma coisa? Uhum. Então, tipo assim, no meio acadêmico e tal, falam deficiência social, mas que nem tive uma psicóloga que ela era super foda e ela falava assim, tipo, ela é super inteligente, assim, até, tipo assim, muito cara, e daí parei de ir nela, mas ela falava assim que não é uma deficiência social, é uma singularidade social, né? E até vamos pensar assim, as pessoas neurotípicas não entendem muitos atos nossos. Eles também têm uma deficiência social para conosco, porque nós também somos humanidade. Somos diferentes, ponto. Se quiser, quando você Eu, faz pra... eu não quero falar mais nada, não. Entendi. Então tá certo. Pequeno dicionário de termos. Neurotípicos são as pessoas que têm desenvolvimento neurológico típico, o padrão. Neurodiverso são as pessoas que têm desenvolvimento neurológico diverso, diferenciado do padrão típico, diferenciado do que se espera.
Pode ser as pessoas com TDA, TDAH, autismo, Tourette, síndrome de Tourette, dispraxia, isso, dislexia. dispraxia, dislexia, descalculia. Essas são as pessoas neurodiversas. Cisgênero. Cisgênero é a pessoa que nasce com aceitando o gênero que é imposto a ela quando nasce. Por exemplo, Lucas. Lucas, quando o Lucas nasceu, disseram que Lucas era um menino. E ele aceitou que ele era um menino, se identificou como Lucas e ele concordou, então ele é cisgênero. Cis significa concordante. E gênero é o gênero da pessoa. Então, é gênero concordante. Transgênero. Transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero que é imposto ao nascer. Por exemplo, eu. Disseram que eu era um garoto quando eu nasci, mas eu não me identifiquei e, é, e por isso eu sou uma pessoa transgênero. Expressão de gênero. Expressão de gênero é como a pessoa de qualquer gênero se expressa. Por exemplo, é, um, um menino cis ou trans, ele pode ser feminino ou masculino. E até feminino ou masculino é um conceito. Mas ele vai se expressar o gênero dele do jeito natural dele. Orientação sexual é porque a pessoa se atrai. E também tem a orientação romântica, que também é porque a pessoa se atrai. Capacitismo. Capacitismo. Você poderia me ajudar com capacitismo? Posso ajudar. Capacitismo é quando a pessoa, tipo assim, vamos dizer, um exemplo, fala assim, pô, você não parece autista, você é inteligente, sabe? Pô, pessoas, vamos dizer, até uma pessoa que é não verbal, até uma pessoa que tem deficiência intelectual, ela é inteligente, ela vive o mundo de forma única e tem muitas sensações existenciais que pessoas que não têm DI, que é a deficiência intelectual, não conseguem alcançar, né? O que é inteligência, né? Ou falar assim, pô, você é autista e, sei lá, você consegue fazer tal coisa, tipo, quando começa a, sei lá, infantilizar a pessoa autista, ou colocar como um ET Bilu. Julgar a pessoa pela capacidade que ela pode ter ou não. Sim, O capacitismo é um preconceito no mesmo nível do racismo. é sim. É no mesmo nível do racismo. Usar autista como xingamento, por exemplo, usar esquizofrênico como xingamento. Essas duas palavras eu ouço muito na UESC. Mas daí esquizofrenia não seria capacitismo. Capacitismo é exclusivo para pessoas com deficiência, né? Sim, sim. Esquizofrenia seria acho que seria psicofobia, Psicofobia. eu acho. Psicofobia. Eu deveria ter colocado aqui psicofobia, mas pode Mas ficar. para autista tá certo para É, falar capacitismo. então vamos lá. Manifestações do espectro. Transtorno do processamento sensorial. Para autista não tá certo falar psicofobia. Só se a pessoa tiver ansiedade, falar, você tem ansiedade, hahaha. Daí isso é psicofobia. Sim. Eu acho que é isso. As manifestações do espectro. Transtorno do processamento sensorial, que é TPS. A TPS se espalha por todos os sentidos e além, indo da hipersensibilidade à hipossensibilidade, que é a sensibilidade máxima, até a hipo, que é a zero, não ter sensibilidade nenhuma. E muitas vezes misturando os sentidos, o que chamamos de sinestesia. O que acontece comigo eu tenho hipersensibilidade à luz e eu sinto o peso da luz, sinto a textura da luz, e porque também eu tenho sensibilidade no tato, às vezes.
O transtorno do processamento sensorial nunca é fixo. A sensibilidade de um sentido sempre varia de acordo com o estímulo de outros sentidos. Por exemplo, eu normalmente não tenho sensibilidade auditiva, mas se eu ficar muito tempo na luz ou ficar muito tempo socializando, no meio de 5 pessoas eu já começo a ficar sensível ao som, porque minha sensibilidade ao som já vai aumentar porque eu já estou sensível. Uma mesma sensibilidade se comporta diferente em cada autista. No meu caso, eu começo a ouvir todos os sons ao mesmo tempo. Posso fazer isso? Lírio já começa o volume do som começa aumentando. Você começa a sentir a intensidade do som. Eu sinto dor física no ouvido. Eu sinto, assim, que eu não tenho mais cognição, assim. Eu não consigo mais entender mais nada, assim. E vai aumentando. Cada som é uma coisa que acontece em mim. Então, tal tipo de som pode me causar um grande mal, outro tipo de som pode me relaxar, me concentrar. Mas quando é, tipo assim, o som, ele vai me desgastando de qualquer forma. E me leva a sobrecarga sensorial, pode me levar em crise pesada, onde eu posso bater na minha cabeça, me machucar feio, tá ligado? E então, assim, que nem na escola, eu não conseguia entender nada, porque tinha muito som e começava, tipo, a despirocar, tá ligado? Mas daí, tipo, eu em casa, eu, tipo, entendia muita mais coisa que as pessoas na minha sala que estudavam todos os dias e tal, porque eu ia pra escola mais ou menos uma vez a cada 15 dias, porque eu não conseguia conta do som, né? Mas, tipo assim, a pessoa me passava o conteúdo que estavam estudando semanas antes, assim, e daí, tipo, eu não peguei toda, tipo, 3 semanas de conteúdo. Eu peguei, sei lá, quando já estava bem elaborado ali nas classes. E eu pegava na hora e até ensinava para as pessoas da sala, mas o som em várias questões, ele acaba me alterando. Então eu gosto muito de viver no silêncio, eu fico muito na paz. O autismo também se manifesta no campo da socialização. A socialização, quando é muito intensa, mexe com a nossa TPS. E aí o que eu falei, que o processamento sensorial nunca é fixo, sempre vai mudar. Sempre vai mudar. De acordo com a socialização também, porque a socialização é um estímulo. Ah, fala do hipo. Que nem o filho da Eva já é hipo, da auditivo. Para ver dois exemplos, né? Seria legal. Fale do teu filho, que é o contrário de mim. Que aí vem agora. Ah, tá. Vem agora. A TPS sonora varia entre frequência e amplitude. Eu usei essas palavras, mas como um conceito próprio. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade, para me interromper qualquer hora. Eu quis dizer a frequência é a quantidade de sons. Tem gente que se sente mal com muito barulho, com muita variedade, por exemplo, 10 pessoas falando, e amplitude, que é volume. Foi o que eu estava acabando de falar. O meu filho já é hipossensível. Ele gosta muito de gritar, porque sensibilidade auditiva dele é zero. Ele gosta muito de gritar, ele gosta que gritem no ouvido dele. A, a, a sensibilidade luminosa varia em cores e intensidades. Eu vejo muito pessoal da psicologia falando que a pessoa, se é hipersensível à luz, não vai gostar de coisa brilhante, não vai gostar de cor, não vai gostar de nada. Mas comigo funciona diferente. Eu gosto do hand spin é brilhante. Correndo contra o tempo, removendo. Ah, legal. Eu não sei se tem alguém querendo entrar. Vamos ver. Aparece no momento aqui. Vamos ver. Participantes. Acho que Então não tem não. ninguém, não. Tem ninguém, não. Ó, confirmando aqui que eu perguntei para o meu amigo psicólogo e autista,
E ele é, tipo, hiperfoco, ele é ativista no autismo. Eu perguntei, psicofobia engloba desde esquizofrenia a ansiedade, que são coisas super diferentes, né? Então, sim, engloba, psicofobia engloba os dois. Tipo, ansiedade, depressão, esquizofrenia, né? Transtornos de personalidade, tudo isso tá em psicofobia. A sensibilidade luminosa varia em cores e intensidades, como eu falei. É, por exemplo, se eu tiver durante o dia minha hipersensibilidade à luz vai estar no nível 100. Eu vou estar super sensível e eu não vou conseguir entrar em nenhum lugar que tenha uma luz, porque o sol vai ser um estímulo a mais. Mas também eu não consigo ficar em um lugar fechado durante o dia, porque eu preciso de um mínimo de luminosidade do sol. Já durante a noite, minha sensibilidade à luz vai lá para baixo. Não me incomoda tanto. Então varia muito em cores e intensidades. Ah, eu não sei. Eu acho que isso já tem a ver mais com déficit de atenção, porque uma vez um professor passou uma prova colorida que cada questão tinha uma cor diferente. E eu não conseguia prestar atenção em nada, não conseguia nem entender. Nossa. E aí eu pedi ao professor para colocar preto e branco e eu respondi tudo. Não posso falar uma coisa sobre Pode ficar à coisa vontade. luminosa? Uhum. Que nem eu tenho crise, assim, quando eu fico na luz. Eu, tipo assim, tem uma luz dentro de casa. Do sol eu não tenho tanto, eu tenho mais, tipo assim, da sensação do calor bastante, mas do sol na minha cara, tipo assim, na minha pele, eu me sinto muito bem. Mas, tipo, é um hipo junto com um hiper, né? Então, mas se eu ficar num lugar muito com calor, eu passo mal e tenho crise, mas se é um sol forte em mim e a temperatura quando eu sair tá normal, assim, né, agradável, eu não tenho crise. Até gosto muito de pegar sol. E dentro de casa, a luz de casa, né, e tal, ou luz de carro, luz de poste, isso me sobrecarrega demais, sendo que a do sol não, né? E vamos dizer, aqueles bichinhos que brilham. Eu adoro olhar que nem um steam de luz, é muito gostoso. Então, é um outro exemplo de ver como cada pessoa é diversa e como o TPS é diverso. Porque eu sempre vejo quando separam os processamentos sensoriais em sentidos, eles colocam a visão como se fosse única, mas e a pessoa hipersensível não vai procurar nada da luz que tenha relação à visão. Uhum. Eles sempre colocam assim, por exemplo, eles dizem que o autista que é hipersensível na visão vai fugir de coisas que giram, de ver É, coisas visuais. pô, para ver como é uma coisa contraste, assim. Se eu tô com a luz ligada e eu percebo que tá começando a incomodar e não apago, eu continuo assim por mais, sei lá, uns 15 minutos, eu já tenho uma sobrecarga horrível, já me sinto muito, muito mal. E com o sol eu sinto um puta prazer. Eu sinto muito assim que é uma coisa super mista em relação ao som, à luz, ao toque. Para mim, nosso toque é muito assim misto também. A hipersensibilidade táctil varia na textura e diversidade de textura. Eu tenho aversão a milhares de texturas. Se eu pudesse, eu só usaria roupa de algodão. É, não sairia no sol, porque o sol mexe com minha pele, mas essa parte já vai dar sinestesia. É, quando eu socializo muito, eu chega a doer quando alguém toca em mim, eu sinto dor de cabeça, mas já tem gente que, na verdade, eu nunca conheço ninguém que seja hipossensível. Você Eu? é Hipossensível do quê? da tactilidade. Eu sou. É, Como assim? sim, verdade. Qual exemplo que você está achando? Não, eu ia falar que eu não conheço ninguém, mas eu olhei pro lado e
Você é hipossensível. do toque. Uhum. Tem momentos que sim, momentos que não. Tem Sim. vezes que a Eva, tipo assim, a maioria do tempo eu sou a hipossensível, tá falando? Hipo. Eu sou a Eva, me dá um soco às vezes, que eu gosto. É, Eu peço Eva, a massagista, né? Eu falo, É. Eva, meu Deus. E a Eva, pense, É. eu tô ligado que, tipo assim, pelo som, que aquilo lá, o negócio é, é pesadeiro. E é. eu fico, nossa, não tô sentindo nada. Teve uma vez que Marcela acordou, Ah. ela acordou e falei, pensei que vocês estavam pulando na cama E era a Eva dando soco. Pensa, a voadeira. Pá, pá. é. O senso de equilíbrio, o vestibular. O senso de equilíbrio é a pessoa que a pessoa hipersensível não vai gostar de se balançar, vai se sentir mal se balançando, não vai virar de cabeça para baixo. É, Eva odeia que eu tente pegar ela no colo. é, Odeia. Ou quando eu pego ela de bruscamente. Sim. Eu puxo ela assim, odeia. é, Eu adoro, eu fico de ponta cabeça nas Sim. árvores, eu fico mais louco assim, adoro tipo, essa coisa de equilíbrio. é, Eu sou hipo, ela hiper. eu não viro de cabeça para baixo nunca. Uma vez tentaram me virar, né, eu jogando capoeira, e eu perdi totalmente. Eu não sei, perco o norte. Interessante. E no senso de equilíbrio tem algo que vai ser mais para frente, que é o efeito Tetris, que é o que eu mais tenho. Efeito Tetris é quando me balançam, quando eu estou no elevador e eu saio do elevador. Mas eu vou falar disso mais para frente, do efeito Tetris. Paladar. Paladar influi na seletividade alimentar. Influi. Influi na seletividade alimentar. Também tem a questão que é tátil em relação à seletividade alimentar, né? Tipo assim, eu, por exemplo, eu não me importo com o gosto das comidas. Eu sou bem assim, eu não consigo sentir o gosto das comidas muito. Para mim, eu como por conta da textura e por conta do movimento. Eu tenho muita dificuldade em achar bom gosto, assim, para mim, eu acho que tanto faz, porque, pô, eu fiquei muito tempo da minha vida só comendo. Eu tenho fases da vida de seletividade alimentar. Eu fui comendo macarrão com sal, sem mais nada, por meses. Eu fiquei, acho que uns 8, 9 meses só comendo isso. E eu não sinto falta nenhuma, assim, né? Então eu sou, isso eu não sei o que eu seria. Mas vamos dizer, em relação ao tátil, tem gente que coloca banana na boca, que é Eva, ou outras frutas, e não aguenta por conta da questão tátil, né? Tátil do paladar. Ou até o cheiro. Tem muitas coisas que o TPS, né? Tipo, Sim. pô, essa comida tem um cheiro que nem eu não conseguia comer comida requentada que estava na geladeira por conta do cheiro dela. Sim. Já eu preciso de gosto na comida. Se não tiver Meu Deus, gosto, a Eva taca sazon junto com 2 kg de mostarda, 2 kg de barbecue, 2 kg de ketchup. E aquilo lá não tem mais gosto de só sal puro. A boca chega gangrena. Eu sempre preciso de muito doce. Agora, Mas saber que eu alterno também, às vezes, eu gosto. Do nada, lembra que uma vez eu quis comer muita mostarda? Do nada. Sim. Tipo, isso às vezes acontece comigo, mas é muito raro. E essas variações a gente nunca consegue controlar. Não é algo que a gente tenha controle. Agora, TPS olfativo. O cheiro? Eu e Eva somos opostos. A Eva gosta de cheiro de peito. Cheiro de lixo, cheiro de carcaça de animal morto. Então, isso é hipossensibilidade. Esgoto? A Eva tá dentro. Não é brincadeira, é uma figura de linguagem. Mas a minha... Eu tenho sensibilidade zero. Eu tenho, assim, eu tenho aversão real. Até, tipo assim, vou ficar com uma pessoa, vou, dar uns beijos. A pessoa tem um cheiro, eu não gosto. Sabe? Eu sou meio assim. Ou contrário. Hipoalgia e hiperalgia.
Hipoalgia é o alto limiar de dor. É a pessoa que tem sensibilidade zero à dor. Hiperalgia é quem sente dor muito mais fácil. No meu caso, varia muito. No meu caso, varia muito também. Como que é você? O frio faz eu não sentir dor nenhuma. Já o calor me faz ser hipersensível à dor. Uhum. Pra mim, tipo assim, é uma coisa muito oscilante, é uma coisa muito mista, né? Que a gente for. Eu e a Eva, a gente, tipo assim, é muito bom duas pessoas autistas conviverem, assim, pra gente ver, pô, essa coisa que ninguém tá falando sobre coisa mista, né? É uma coisa real, né? Sim. E, tipo assim, pra mim, assim, às vezes, em relação à dor, que nesses dias, do nada, eu não conseguia pisar no chão, tudo que eu encostava dava uma sensação muito ruim, sabe? Mas a maioria do tempo, que nem eu falei, a Eva, eu falo, Eva aperta meus braços, né? Então, tudo isso é misto. Misto demais. Mas a maioria é raro, às vezes, que eu não consigo encostar nas pessoas, né? A dor. Nem tem vezes que lembra que a gente veio aqui, tava morando aqui? Sim. E daí eu até virava do outro lado da cama, porque eu não conseguia encostar na Eva, porque eu sentia muita dor, e uma dor muito, muito ruim mesmo. Mas isso é mais raro. Eu acho que em um ano acontece uma vez, né? A maioria do tempo eu não sinto dor. Eu não sinto dor nenhuma, aliás. Praticamente, né? Tem alguém querendo comentar? Acho que não. É que tem. Acho que não tem ninguém querendo comentar. Se não tem ninguém querendo comentar, fala assim, não quero, pra gente saber que vocês estão aí. É? Bate-papo. Comigo, aí, ó. O estado emocional, lembra que a gente falou sobre isso? Comigo, meu estado. Funciona isso mesmo. Comigo, meu estado emocional influencia muito na minha sensibilidade. A tolerância a calor e frio. Esses, esses todos são sentidos, são tratados como sentidos isolados. A tolerância à dor, a tolerância a calor e frio são sempre tratados como sentidos isolados. Por isso que a gente está separando por cada tópico. E por último, a tolerância a calor e frio, que uma coisa, no calor eu passo mal, passo sempre mal. E eu sou muito hipersensível ao calor. E eu cheguei a ter né, fotofobia por causa da junção do calor com a luz e com a tactilidade da luz. E aí causa uma quarto efeito que é a fotofobia. Percepção das necessidades do corpo. Eu não tenho. Eva, você tem muita percepção, né? Eu já não tenho nenhuma, quase. Tipo, é muito difícil. Por isso que eu tenho que ter uma rotina bem estruturada para eu lembrar. Tipo, pô, eu tenho que tomar uma quantidade de água, porque eu sei exatamente que horas que eu vou ter que ir pro banheiro, que horas que eu tenho que comer, porque às vezes eu não sinto fome, fico 3 dias e desmaio. Eu fico, caralho, eu tô desmaiado. Não comi faz 3 dias, tá ligado? Então, pra mim, é muito difícil a percepção das necessidades do corpo. Às vezes acontece alguma coisa que eu percebo em você. Tipo, Você está se sentindo mal por alguma coisa que você não sabe. eu fico me sentindo mal, eu fico triste. E eu não sei o que tá acontecendo. E aí, é porque eu tô com sede. Mano. Às vezes, assim, eu tô triste, triste. E daí eu vou, e, tipo assim, faço xixi. Daí eu fico feliz, porque lá precisando fazer xixi, só que meu corpo tava assim, eu preciso fazer xixi. Tipo assim, eu tava triste, mas eu não tava entendendo por quê. E eu vejo muito, quando eu fico mais em lugar silencioso, não socializo muito, eu consigo ter mais percepção do meu corpo, assim. Comigo já é diferente.
eu não sei se é TPS ou se é crise, mas é, Como assim CTPS, crise? Sobrecarga sensorial ou crise? não, a minha resposta à percepção das necessidades do corpo. Ah, Por exemplo, eu muitas vezes estou com sede e eu acho que isso já chega a ser a disfunção executiva. ah. Por exemplo, eu estou querendo fazer xixi e não faço. Estou Ah, pode ser sentindo. hiperfoco. Mas quando eu tô no ônibus, por exemplo. Quando eu tô no ônibus, vou Ah, deixando de entendi. lado. Aqui a Eva fica 2 dias de viagem pra me ver, né? Falando informações pessoais, né? E daí ela não vai no banheiro. É, já já é algo mais para frente. É. Mais da disfunção executiva. E a percepção muscular, que é a noção de equilíbrio. Noção de equilíbrio, a noção de força, noção de equilíbrio, a noção de força, que mais? É tipo assim, se esbarrar nas Se coisas, dar esbarrar uma nas coisas, topada. Hoje mesmo a gente caminhando pra comer jabuticaba, eu dei sim, umas topadas, baby, acho que mais 3 vezes. é, E antes de a gente sair na rua, eu dei 2 topadas subindo pro campo. sim, a gente se esbarra Em sempre. meia hora, só dei umas 5 topadas. É, Meu pé, coitado. Pisei em caco também. a gente se dá cabeçada. Pensa, a gente vai se beijar e dar umas cabeçadas um no outro. Crises exclusivas do autismo. Shutdown. Shutdown é a crise que faz o autista desligar. Não é essa? Uhum. Eu quando tenho crise, eu perco os movimentos e o raciocínio. É como se fosse um computador em modo de espera. Eu não me movimento. Posso sentir sede, posso sentir qualquer necessidade do corpo, mas eu não vou mais me movimentar quando eu estiver em crise. Paralisada. Paraliso mesmo. Como eu disse, me assaltaram e eu não tive reação nenhuma, eu paralisei. E aí, por causa de outra psicodiversidade minha, Uhum. que eu reajo, que eu começo a ouvir vozes, e aí eu começo a me situar de volta, mas isso demora muito. O shutdown, tipo assim, como que você se sente? Fale. A gente se sente super mal. Nessas crises todas é tipo assim, horrível a sensação. É crise, assim. Por isso que a gente não se força a ficar na luz, no som, a fazer atividades que, tipo, vão machucar a gente, porque a gente começa a ter crises. As pessoas neurotípicas, elas podem chegar a essas crises de shutdown, de meltdown. Só que é uma coisa muito extrema, vamos dizer, vamos dar um exemplo. Começa a ter muito som, para mim, né? Para outras pessoas é um som normal. E eu começo a paralisar, eu não tenho mais movimento das mãos, me sinto super confuso e mal interiormente. Mas as pessoas neurotípicas estão de boa com aquele som, com aquela quantidade, tons de som. Daí, mas vamos dizer, vamos pegar uma pessoa neurotípica que não é autista, colocar numa sala por, sei lá, uma semana com um som muito, muito alto para neurotípico. Essa pessoa vai chegar a um shutdown, a um meltdown, a um burnout. Então, para a gente, a nossa percepção das coisas, ela é mais atenuada. Não, é o contrário, mais intensa. E para o neurotípico é mais atenuada. Mas as pessoas neurotípicas podem ter essas crises, só que é raro, bem raro. E pra gente pode ser muito fácil consegui-las. E aí parece que corta o meu caminho com o mundo exterior. Corta o meu caminho com o mundo. Minha ligação com o exterior de mim é cortada durante o shutdown. O meltdown já é o contrário. E aí eu não tenho propriedade para falar do meltdown. Essa palestra é da Eva, ela tá olhando pra mim toda hora querendo que eu fale. Não. Eva, tá bom, eu falo, eu gosto de falar.
O meltdown, ó, o shutdown, vamos falar no português aqui, abrasileirado o negócio aqui, porque a gente tá no Brasil, vamos falar. Shutdown é implosão e meltdown é explosão. A Eva, ela não tem muito meltdown, ela tem mais shutdown. Eu tenho os dois, né? E o meltdown eu começo como que é? É xingar todo mundo. Eu começo a bater em mim e bater na minha cabeça. E se eu não bater em mim, parece que é muito ruim se eu não bater em mim, sabe? Parece que vai aliviar se bater em mim. E é uma explosão mesmo, sabe? Quebra a coisa, taca, pega uma mesa, joga assim, pá! E não tem controle, assim, a gente não tem como controlar. Eu tenho várias técnicas que ajudam nisso, que nem respiração, pessoas deitar em cima de mim, pessoas me apertarem, porque isso começa a me colocar no momento, sabe? E quando a pessoa me aperta, eu começo a relaxar tudo isso que eu preciso sentir, né, no meltdown, eu preciso, às vezes, bater, tipo assim, nos meus braços, a pessoa me ajudando, a me apertando, isso vai relaxando e vai levando a sair da crise, né? Então, o meltdown é explosão mesmo. Esses dias a gente conversando, eu estava falando de evitar gatilhos. Evitar de gatilhos? Sim. Não sei. Só mais uma coisa. O meltdown parece uma transe. O pensamento ele fica muito diferente, tudo fica muito diferente, sentir o mundo fica diferente, parece que não é mais a mesma pessoa, sabe? A gente não tem controle nenhum e nem raciocínio, sabe? É muito, muito diferente do estado normal. E não é tipo, eu tô com raiva, vou quebrar tudo. Não. É uma crise, é uma transe, é uma crise exclusiva do autismo. E ela é muito diferente de uma crise de raiva. É bem diferente. Tanto que eu não sei se algumas vezes eu tenho meltdown, então eu não me sinto com propriedade para falar. Burnout. Burnout é um esgotamento parecido com a depressão. É um esgotamento parecido com a depressão. Que acontece Tá acontecendo um sonzinho aí, ó. Em pessoas com os microfones ligados. Quem será? Vamos ligar o microfone. É a Cris Fontes. Pronto. Oi, você está aí. Pronto. Pronto. Como é o nome? O burnout, ele é meio que assim, a pessoa não consegue sair da cama, não consegue se organizar muito bem. Eu já tive burnout, assim, que parece muito uma depressão, que a pessoa não consegue sair da cama, se sente mal, não consegue, às vezes, se organizar para o pensamento, para realizar as coisas do dia a dia. Ela parece o shutdown, só que é um pouco diferente, assim, parece mais com depressão, mas não é depressão. Acontece por algum motivo, né? Tem algum gatilho. Steams. Não tenha vergonha dos Steams. Os Steams são... isso que eu sempre quis dizer, sempre quis ouvir. Os Steams são movimentos repetitivos e autorregulatórios. Quando a gente está em uma sobrecarga, a gente faz Steams. Eu, quando me dá muita... Quando é uma... Esperando o ônibus, por exemplo, eu ando muito, fico rodando muito, muito. Quando eu estou no meio de muita gente que eu não conheço, eu começo a rir muito e falar alto. Esses são meus instintos. E eu também balanço minhas mãos. E o steam é só quando a gente está sobrecarregado? Às vezes não, quando a gente está feliz também. A gente também faz steam. E ele tem alguma serventia, assim? É autorregulatório. Ajuda a gente
a gente a pensar, Regular regular emoções, emoções, conseguir pensar com mais clareza, né? é, e aí um autista os instintos sempre são, nunca são característicos de um autista, por exemplo. Eu nunca vou fazer o mesmo instinto para sempre e não existe a possibilidade de eu fazer outro. Existe essa possibilidade de um dia eu é, adotar outros instintos e abandonar outros. Por muitos anos eu tive um instinto que era balançar um anel que eu tinha, mas eu perdi esse anel e mudei para outros. Muitas vezes as pessoas dão risada da gente ou têm medo por causa dos nossos instintos, mas eles não fazem mal a ninguém. Exemplos de sinestesia. Som mais a tactilidade. Ouviu, por exemplo, eu ouço o som das placas de celulose em papel se arrastando. Por exemplo, guardanapo, folha de ofício. Eu ouço as placas de celulose. Celulose, vocês devem saber que são as células das árvores que fazem o papel. E eu ouço essas celulose se arrastando umas nas outras. Luz mais tactilidade, sentir a textura da luz. É o que eu falei de sentir o peso da luz. Nossa, eu sinto isso. Eu sinto dor física, assim, né? Sim. Que nem dor na cabeça, parece que tem um raio laser, assim, tipo, sabe, raio laser não, raio, assim, da natureza mesmo, dando no meu cérebro, tá ligado? Vários e vários. É uma dor física mesmo, ou do som do ouvido. É isso? É isso mesmo. Agora eu vou voltar um pouquinho Eu não aqui, sabia mas... disso. São essas aqui, ó, que se misturam. Uhum. A tolerância a calor e frio faz a gente se sentir mais... Sentir a hipoalgia ou a hiperalgia. É, são os sentidos que se misturam. Efeito Tetris. Efeito Tetris não é... Como é? A Eva que me ensinou isso aí. O efeito Tetris não é exclusivo do autismo nem de pessoas neurodiversas. Todo mundo tem, dependendo da quantidade de, de estímulo que a pessoa se coloque. O efeito Tetris, também aplicado a neurotípicos, é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a novas realidades. Por exemplo, se você andar de bicicleta por muito tempo, quando eu desço da bicicleta, eu continuo sentindo que eu estou pedalando. Se eu fechar o olho, eu vou cair no chão porque eu vou achar que eu estou em cima de uma bicicleta. Ou então, quando tem crise de luz, eu vejo luz na minha cabeça. E não é aquela coisa de entrar em uma sala escura depois de estar no sol. Eu tô em lugar com muita luz e eu vejo mais luz piscando. Muitas vezes eu achava que era anjo voando em cima de mim. Eu achava que eu tinha uma auréola, porque eu via o sol em dia nublado. É, Posso falar? Você pode vai falar falar. mais alguma coisa aí? Pode ficar à vontade. Eu vou falar uma coisa bonitinha. Hoje eu e a Eva, a gente colheu amoras e jabuticabas, né? Primeiro a gente colheu amoras, que foi num terreno que a gente gosta de ir. E daí a gente ficou juntando um tempão amoras e colocando na cesta. E daí a gente se beijou e eu fechei o olho e fiquei vendo muitas amoras. Isso depois, né? Então, eu, tipo, fiquei vendo amoras enquanto eu tava beijando ela. Então, é muito gostoso também, o efeito Tetris. Tipo, pô, é muito legal. A gente uma vez teve efeito Tetris, a gente viu um documentário sobre formigas. E daí a gente tava numa toquinha, assim, que a gente fez pra dormir.
no chão, e daí a gente ficou se sentindo aquele vídeo, a gente sentiu mesmo as formigas e foi extraordinário. Tenho dó de quem não é autista e não tem vendo Tetris, real, real. E daí depois quando eu juntei jabuticaba, beijei a Eva, fechei o olho, vi várias jabuticabas, é muito bom. Ah, uma coisa, eu já tinha visto antes, assim, uns anos atrás, só que isso não é mais falado hoje em dia. De uma declaração de dois irmãos gêmeos, um era autista e outro não, ou irmãos gêmeos, ou uma diferença pouca de idade, um era autista e outro não, criancinha assim, e era dos Estados Unidos, assim, né? Daí, eu tava falando assim, meu irmão é diferente, meu irmão é autista, e ele fica ouvindo vozes, ele fica ouvindo o som repetido na cabeça. Ele escuta o som uma vez e daí esse som fica repetindo durante o dia, né? Isso acontece comigo. Às vezes eu tô olhando para uma porta, olho para o lado, ainda tá um pouco assim, uma coisa meio da porta, né? Então, desse de som eu já tinha ouvido falar que é uma coisa característica dos autistas, ficar às vezes continuado as coisas, né? E de Sim. coisas muito boas é muito gostoso, né? A gente tem muitos efeitos Tetris. E o conceito de efeito Tetris começou quando deixaram 20 pessoas jogando Tetris, que é um jogo de encaixar peças que caíam do teto. E aí deixaram essas pessoas jogando por uma semana, durante o dia todo. E quando elas saíram do experimento, elas começaram a enxergar prédios se encaixando, elas começaram a ver padrão em tudo. A árvore que podia encaixar entre um prédio e outro. E esse é o efeito Tetris. E acontece com todos os sentidos. O som, o equilíbrio, vozes que é som também, o tato também. O tato Até com aquela coisa de... Até um efeito Tetris muito conhecido, que ninguém sabe que é efeito Tetris, é a gente ver uma pessoa sentindo dor e isso repetindo a gente. Isso é autista? Todo mundo sente isso. Ah, entendi. Tipo assim, o efeito Tetris é para todo mundo, Todo né? mundo Daí pessoas autistas sentem com mais sente intensidade. mais intensidade. Os neurotípicos sentem com mais. Demora mais. Demora uma semana jogando Tetris, tá ligado? A gente, com 1 hora, a gente já tem efeito Tetris, ou até menos. É menos. E aí, por exemplo, a pessoa assiste um filme de terror e fica com aquilo na cabeça. Aquilo é um efeito Tetris. É um efeito Tetris. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Hiperfoco. Eu vou no banheiro. Tá certo, tá. Quer que eu espere? Eu vou falando. Pode falar, essa é uma Tá, coisa tá certo. Tô escutando, vou deixar aberto agora. O hiperfoco também pode ser usado por pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou só com déficit de atenção. São interesses restritos que tomam a nossa atenção por muito tempo. E muitas vezes a gente vai ter a disfunção executiva porque a gente está no hiperfoco. E o hiperfoco no meu caso, eu acho que no caso de muita gente, ele é sempre muito produtivo, porque no meu caso, por exemplo, meu hiperfoco é modelagem, é fazer esculturas. E eu fico naquilo o tempo todo, por muito tempo. E muitas vezes eu esqueço de comer, esqueço de tomar banho, deixo de tomar banho. Isso aí é muito... Comer nem tanto. Comer nem tanto. Mas deixa de tomar banho, deixa de fazer várias coisas por causa do hiperfoco. E muitas vezes, eu, por exemplo, eu só sei falar do meu hiperfoco, que é biscuit, e outros que eu não lembro. Eu sempre esqueço dos meus hiperfocos. Programação, Quadrinhos, bonecos de ação. Você odeia que fala assim. Não, eu gosto de boneco de ação.
bonecos de ação, você gosta É, biscuit, biscuit, música, música, é, cantora. é, que mais? Cupim. Se a pessoa falar de cupim, eu acho que cupim é o meu maior hiperfoco. Se a pessoa começar a falar de cupim, eu vou passar o dia inteiro falando sobre cupim. É. Os hiperfocos são assim, se quiser falar do seu. Fala do meu? Aham. Ou se não quiser. O que a gente vê bastante, assim, tipo assim, tem pessoas que não têm muita empatia com o autismo, eu acredito, que assim, leva muito hiperfoco como uma coisa ruim, sabe? Mas assim, a gente tá dentro de um sistema capitalista, né? Que tem que ter, todo mundo tem que produzir igual, sendo que as pessoas, tem vários tipos de pessoas, né? Então, assim, esse sistema não cabe para pessoas com deficiência, né? Até que ontem na live eu falei, 25% da população não cabe nesse padrão, né? Eu acho que 60% da população é neurodiversa, então, tipo assim, além de acabar com o planeta Terra, né? É nossa única casa. Então, tipo assim, tem esse rolê que as pessoas falam que hiperfoco é uma coisa ruim, né? Porque a gente fica muito fissurado nisso, a gente não consegue fazer outras coisas além disso. Até nas adaptações na escola, muitas coisas é tipo, a pessoa tem hiperfoco em tal coisa. Então, tipo assim, a pessoa tem hiperfoco em arte, ama arte. Então, a aula de ciências, ela vai ter arte também, sabe? Então, uma boa acessibilidade para essa criança autista aprender sobre ciências, falar sobre o hiperfoco dela misturado, assim, né? Junto, porque, né, dá para fazer dessa forma, a pessoa desenhar tal folha, né? Ou fazer uma escultura. Então, eu acho que, assim, o hiperfoco a gente pode ser que fique muito centrado nessa única coisa. E que a gente pode alcançar outras coisas, com certeza, sabe? Não precisa demonizar o hiperfoco, sabe? Eu tenho muita pouca paciência com esses, entre aspas, profissionais, que sendo que. Ai, nem vou falar nada. Vamos dizer, o hiperfoco é um puta desejo pela vida, que é uma coisa exclusiva do TDAH e pessoa autista. A gente ama muito, é um puta desejo, sabe, de viver, existencial. É uma coisa saborosa demais. E é uma coisa que nos leva a lugares incríveis, sim. E vamos dizer, eu tenho hiperfoco em meio ambiente. Pô, quanta coisa pode ser levada em relação a isso, sabe? Então, em vez de querer suprimir o hiperfoco, expandir o hiperfoco. Em vez de demonizar o hiperfoco, vê-lo de forma real, que é uma coisa linda e bonita e gostosa. E, né, isso não vai limitar as pessoas em área nenhuma, nenhuma. A gente é incrível, eu acho muito foda a gente. Pessoas autistas e TDAH. Disfunção executiva. A gente já falou de disfunção executiva. Disfunção executiva? É, A gente não falou ainda aqui. tá. Disfunção executiva é a dificuldade que a gente tem de sair da nossa rotina. Seria a dificuldade que a gente tem de sair da nossa rotina. E isso, por exemplo, tomar banho não está na minha rotina. Eu tomo banho de vez em quando. É, eu não tenho muito o que falar sobre as disfunções. Eu tenho muito o que falar. Tá, fica à vontade. Isso aí virou seminário Eva e Lírio. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Disfunção executiva é muitas coisas. Vai além, tipo, vai desde a gente não conseguir abstrair sentimentos, né? Vamos dizer, acontece uma cena com a mesma intensidade emocional para uma pessoa autista e uma pessoa neurotípica. A pessoa autista vai sentir com mais intensidade e a organização desse sentimento
e o que fazer, né? Tipo, isso aconteceu isso e tal, agora eu vou fazer isso, eu vou pensar sobre isso e tal. É muito mais complexo para a gente, sabe? Então, isso de regular a emoção tem a ver com a disfunção executiva. Outra coisa que tem a ver com a disfunção executiva é limpeza da casa, por exemplo. Lavar a louça. A pessoa precisa pegar uma bucha vegetal, passar um sabão de coco, são etapas que precisa fazer. E tem todo um rolê assim de cognitivo, né? Lembrando sempre que ninguém é melhor que ninguém por funcionar de formas diferentes, né? Então, assim, função executiva é essas coisas, assim, se organizar, pô, organizar um texto. A pessoa, pô, como é que eu vou organizar esse texto? Nanana. Então, é uma execução das coisas de forma diversa, é uma forma que não é, tipo, tão conhecida nas mídias e tal, mas que tem gente, muita gente com disfunção executiva, É, que é uma diversidade na execução. é, esqueci. Por exemplo, se eu estou em um hiperfoco, eu tenho 2 hiperfocos. É um exemplo. Se eu tenho hiperfoco em escrever e hiperfoco em desenhar. Quando eu estou no hiperfoco de escrever, o hiperfoco de desenhar vai estar na disfunção executiva, eu não vou conseguir fazer. Uhum. Por exemplo, se eu tenho hiperfoco em cupim, mas se eu não tiver no hiperfoco de cupim, eu não vou conseguir concentração nenhuma. E aí, muitas vezes dificulta isso, dificulta a gente em aprender coisas na aula, por exemplo. A aula de cupins pegou toda a minha atenção, enquanto que a aula de física eu não tive atenção zero, porque eu estava pensando em cupim, Isso tá mais para hiperfoco. hiperfoco. E A gente está falando de disfunção executiva mesmo. tá falando de disfunção É executiva. verdade. Sim, mas o que eu ia falar é que eu não consigo Mas, fazer nenhuma mas, atividade. mas isso tá a ver. A disfunção executiva também tem dentro do hiperfoco, parece, né? Parece que as duas estão ligadas. Tá ligado. Eu não vou conseguir fazer atividade nenhuma que não seja de cupim, se o cupim for meu hiperfoco. Dá uma disfunção executiva em outras atividades, assim. Incontrolável, né? Funcionamos assim, não tem como alterar. Então, aceitar, apreciar. Agora sim, mitos envolvendo o autismo. Quem comentou? Disfunção executiva é difícil de definir. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal. Hum, Ele tá bem completo, assim. O nome do meu canal é Abundância Autista. Eu vou passar o link aí. abundância autista. Se você quiser ler isso aqui, ó, sobre disfunção executiva, não sei, já deu bastante tempo, né? E tem Já ainda deu? quantos slides? Deve ter uns 8. Você já viu 8 ou vai ver? Deve ter 8 slides ainda pela frente. Ó, tem isso aqui pra falar sobre disfunção. É um Hum, resumo. pode ser. As funções executivas são as funções cerebrais responsáveis pela execução de tarefas, desde as mais simples do dia a dia até as mais complexas. Memória de trabalho, atenção de curto prazo, organização e controle de impulsos são alguns exemplos. Para quem tem disfunção executiva, iniciar tarefas, persistir nelas, fazer tarefas simples, receber instruções, pode ser um desafio. A condição está muito presente no autismo, no TDAH, na depressão e ansiedade. Para entender melhor, pense na seguinte tarefa: lavar a louça. Ela está subdividida em vários pequenos passos. Pegar a esponja, colocar detergente, separar a louça. Para a maioria das pessoas, esse processamento de etapas é feito de maneira automática. O cérebro de quem tem disfunção executiva faz muito mais esforço e gasta muito mais energia apenas para pensar e organizar o processo.
Isso acontece comigo quando eu vou fazer coisas, por exemplo, eu tenho que trocar todos os meus documentos e eu não troquei ainda porque eu gasto muito tempo pensando nisso. O cérebro de quem tem disfunção executiva faz muito mais esforço e gasta muito mais energia apenas para pensar e organizar o processo. É o pensamento de eu ter que pegar um ônibus, de ter que arrumar todos os meus documentos e ir atrás e perguntar às pessoas como eu faço. Tudo isso gasta muito mais energia. De que você trocou a identidade de Que eu troquei minha identidade. Ele também é responsável por sentirmos emoções tão fortes que às vezes fogem do nosso controle. Quando passamos por uma frustração, é comum ter uma resposta relativamente forte. Também está relacionada à dificuldade de flexibilização, o que leva à criação de rituais. Esses rituais permitem que fiquemos na nossa zona de conforto, pois criam uma forma de automatização que nos conforta. Isso que você começou falando, da gente ter rotina. A nossa rotina. Vivemos cansados, procrastinamos sem intenção e lutamos para terminar as obrigações. Instruções precisam ser escritas para não esquecermos. Mas a culpa não é nossa. Não é preguiça, não é vontade, não é irresponsabilidade. Disfunção executiva é um fator que pode ser incapacitante e piora com o nível de sobrecarga da pessoa. Ela nos faz precisar de adaptações, paciência, flexibilização nos prazos e várias outras coisas. Por exemplo, fazer atividades da UESC. Muitos professores me dão o semestre todo para eu resolver uma atividade simples. Eles me dão. Já tem os professores que não entendem, mesmo eu mostrando o meu laudo. Essa é sobre disfunção executiva. Agora, mitos envolvendo o autismo. O autismo é prevalente. Ih, o meu celular quebrou. Ixi. Não, brincadeira. Ele só caiu no chão, né? O autismo é prevalente Tá de boa. no gênero masculino. Por muitos anos, diziam que só meninos podiam ter autismo. Mas isso acontece porque o diagnóstico é diferente. Não, e aí também acontece que tem a impressão de que hoje em dia está aparecendo muito mais autista, mas é mais o diagnóstico que está sendo facilitado hoje em dia. E eu vou contar isso um pouco na história do autismo. E aí é isso. Parece que pessoas negras não podiam ter autismo. Pessoas trans não podiam ter autismo. Era uma coisa muito característica do gênero masculino cis, que é o que eu falei lá atrás. Outro mito: o autista não fala ou é tímido. Tem autista que fala. Pelos cotovelos. E nem todo autista vai ser tímido. E até mesmo a timidez pode ser confundida com o sentimento que é muito forte. Por exemplo, acontecia muito de eu conhecer pessoas e eu desmaiar, porque era tanto o sentimento que eu desmaiava. Isso não era timidez. Todo autista é um gênio. Nem todo autista é um gênio. Eu não sou. Nem Nem o quê? não, eu ia falar você.
Eu sou. Aham. Pode até acontecer de o autista ter um hiperfoco e a pessoa não considerar que seja um hiperfoco interessante. A Uhum. pessoa pode se sentir muito e os outros não considerar aquilo um hiperfoco interessante. É, tipo, a pessoa ter hiperfoco em maquiagem. Eu tenho uma amiga autista que ela tem hiperfoco em maquiagem. As pessoas vão falar, ah, é fútil, você não é genial. Claro que ela é, tipo É, assim. Eu acho que, assim, essa coisa de gênio, essa palavra gênio é engraçada, né? assim, Ela é muito pequena, né? Tipo assim, a é, existência é tão cheia e trufada. Ah, aliás, essa amiga autista que ela tem hiperfoco em maquiagem, ela fala como. Ela fala que ela fala muito como um instinto. Um instinto vocal. Ela fica falando, falando, falando. Muito, 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 muito. É um exemplo. os autistas são anjos desprovidos de malícia. A É. Eva é uma safada. Isso isso a gente vai ver lá na frente, ou se não hoje, outro dia, no na sua apresentação sobre autismo e sexualidade. Aham. Isso a gente vai ver lá. Muitas vezes é, eu vejo aquele termo anjo azul e aí a gente chama as mães azulonas que dizem que todo autista vai gostar de azul. Outro mito é o autista evapora quando completa 18 anos. A gente não vê autista adulto, dizem que o autismo se cura sozinho quando a pessoa atinge a maioridade. Não temos sexualidade. A gente é humano, como todos os outros seres humanos. Todo autista tem sexualidade. Todo autista gosta, todo autista se apaixona. Agora, verdades não ditas e doídas sobre o nosso espectro. O autismo é uma deficiência social. Logo, temos formas singulares de expressar o nosso gênero. Pois Nunca olhou pra mim. não, é porque a gente tinha falado mais cedo sobre o autismo não ser uma deficiência social. Ah, mas é um termo que eu uso, então tudo bem. Temos formas singulares de expressar o nosso gênero, pois o gênero é uma construção social. Grande parte dos autistas são pessoas trans, entendendo como transgênero também as pessoas não binárias. Muitos autistas não vão entender é, regras sociais e isso vai estar incluso o gênero. Gênero masculino e feminino, que são os gêneros que geralmente as pessoas vão impor quando a gente nasce. E aí a gente também vai expressar o nosso gênero de um jeito que não esperam. Eles vão expressar o nosso gênero, a gente vai expressar o nosso gênero de uma forma inesperada, porque até a expressão de gênero também é uma construção social. No caso, por exemplo, mulher ser feminina é tudo construção social. E Na aí, Coreia. oi? Na Coreia é o contrário. O que é que tem? Na Coreia é o contrário. Os meninos são femininos. Outra verdade não dita e doída. Autistas não gostam da cor azul como representante. É, Esse mito é quase sempre criado por pais que tentam impor as regras de gênero cis-binário a seus filhos. Quer dizer, vão sempre, como tem aquele mito de que o autismo é prevalecente em meninos, os pais vão sempre levar os meninos cis a gostarem da cor azul. Não é algo que seja natural. A gente já fez, eu já vi e já fiz postagens perguntando se autista gosta da cor azul. A gente já fez enquetes e isso não, não bate com a realidade. Nem sempre a gente vai gostar de azul. Outra verdade não dita.
Não queremos a cura, e sim adaptação. A gente gosta de ser autista. Eu acredito que muito autista que se sinta mal em ser autista é mais por questão de capacitismo, de não conhecer outros autistas e ver como ser autista é fantástico. E em um lugar adaptado para a gente deixa de ser deficiente, deixa de ter deficiência social. Por exemplo, se eu chegasse na UESC e tivesse uma quantidade de luz diminuída, é, eu não teria mais hipersensibilidade à luz. É, ou então, se as pessoas não tivessem a mente é, tão direcionada em um único conceito, por exemplo, de como as pessoas devem se comportar, isso não deixaria de ser uma deficiência. Por exemplo, de rir muito. Tem muita gente que acha estranho, mas eu acho é bom rir não faz mal a ninguém. E em um ambiente que as pessoas é, não se sintam mal com o outro rindo, isso deixa de ser uma deficiência social. E por isso que eu digo, precisamos mais de adaptação, de entendimento. Outra verdade não dita. A falta de adaptação é a verdadeira deficiência, que é o que eu acabei de falar. A gente só é deficiente em um lugar mal adaptado. Nossos destinos nos fazem bem. Vergonhosa é a visão neurotípica. É, eu queria deixar isso claro porque, assim, é, eu já falei disso. Muitas vezes as pessoas dão risada da gente e isso que é a vergonha. As pessoas darem risada de uma coisa que é muito natural. O vergonhoso vai ser o ato de achar engraçado, de, de fazer piada com os nossos instintos. Precisamos dos apoios de parentes neurotípicos. Muitas vezes tem coisas que a gente não entende, que a gente se esforça muito para conseguir, ou então termina nem conseguindo, e quando neurotípicos conseguiriam sem esforço nenhum. Não controlamos nossas crises. Como a gente tinha falado na parte das crises, a gente não tem controle, eu não consigo me movimentar quando eu não consigo me movimentar. É uma coisa lógica. Eu não consigo sair andando quando eu estou sem movimento. Ou então, por exemplo, é, é, é isso. Não autorregulamos nossos sentidos. A gente não controla o nível de sensibilidade que a gente tem. E a última verdade. Um acadêmico com toda a formação em autismo que se possa imaginar nunca entenderá mais do que nós sobre nós mesmos. Podem ficar à vontade para comentar. Agora já está acabando. Filme sobre a temática. Snowcake, que é um filme com Sigourney Weaver, que a protagonista de Alien, o oitavo passageiro. Ben 10, a fase final. Não é o Ben 10 do desenho. Esse Ben 10, é, agora a palestra já está acabando. Esse Ben 10 é um menino chamado Ben, que ele sofre muito bullying no colégio. E aí, é, eu vou contar o filme. E aí, os pais dele sentem isso e tiram ele da escola.
E aí continua o bullying dele na cidade. E aí ele forja a morte dele. Ele faz uma viagem de navio e aí ele se joga do navio. Só que ele não morre de verdade. Ele filma esse suicídio dele e aí mostra na escola. E as pessoas ficam muito tocadas com esse suicídio dele. E elas se conscientizam sobre o bullying, ai, sobre o bullying. E no filme, isso acontece já no final, em Ben 10. No filme, as pessoas passam a respeitar ele, por ele ter quase morrido. Perguntar uma coisa? Pode, O Snow Cake é o preferido da é o meu Eva. preferido de todos. Ela tem hipossensibilidade de luz, ela adora ficar olhando luzes piscantes. É lindo esse filme. Ela adora sentir a neve. É o meu preferido de todos. E a Sigourney Weaver, ela como é? Militante ambiental. E Snowcake eu gosto bastante. Ela fica muito em casa por causa da luz, é isso mesmo. Mary Max. Mary Max é sobre uma menina que tem 8 anos que ela troca cartas com um autista. Ela mora na Austrália e ele mora nos Estados Unidos. E eles trocam carta dos 8 anos dela até os 30. Quando ela tem um filho, vai conhecer ele. Ben e June. Ben e June. A Sombra do Piano é outro filme muito bom. A Sombra do Piano é sobre uma pianista que tem uma filha autista que ela não conseguia admitir que a filha dela, autista, era tão boa quanto ela no piano. Ela sempre dizia que a menina só estava reproduzindo o que ela tocava. Mas a menina era muito boa. E aí, quando a mãe dela morre, ela passa a tocar piano sem ninguém ter influência sobre ela. E aí passa várias dificuldades que ela tem de trabalhar. Ela tem muitos instintos, muitas ecolalias. Benny June. Benny June é um filme que eu gosto bastante também, que é sobre um... Eu não sei se aquele Johnny Depp é autista, mas ele parece muito. Porque aquele filme, tipo assim, fica claro que a Benny é autista. Quem é quem? Benny é o irmão, ele. é o irmão dela. Como que é o nome? O Johnny Depp e a June. É, Johnny Depp, eu acho que é autista, porque ele É. teve várias expressões de ser autista, mas uma pessoa autista mais que faz mais coisas que June. June fica só sim, criando arte. Já o Johnny Depp lá, ele limpa a casa pra ela, faz comida pra ela. E nossa, lindo, é um filme lindo demais. Depois eles moram juntos. Eles fazem uma comida muito legal. Ai, vejam, esse aí, vejam. É o que acontece assim, o Benny vai fazer jogar cartas e faz uma aposta. E aí na aposta, um amigo dele que está na mesa perde e ele tinha apostado o irmão dele, que é o Johnny Depp. E aí o Benny na aposta ganha o Johnny Depp para cuidar da June. E eles têm uma identificação incrível, assim, de chorar mesmo. Eu e a Eva, a gente se identificou, A gente né? se identifica bastante. Que a Eva, ela, tipo, faz muitas comidas pra mim e tal. Sim, Eu tenho sim. dificuldade pra fazer comidas. Molly é outro filme muito interessante que é sobre Molly. E Molly, ela tem a oportunidade de fazer uma cirurgia cerebral para ela passar de autista nível 3 a nível 1. De auxílio. De auxílio. E ela vê as diferenças e chega uma hora que ela pede para voltar A ser autista. a ser autista. É uma ficção científica, né? É uma ficção científica, mas é uma fábula, assim, muito... É muito, assim, tocante, né? Porque... Que é bom. A gente sabe como a gente é. Ela arrumando sapatinhos, é a coisa mais legal esse filme também. Aidan é sobre um autista que tem hiperfoco em esquilos. Eu não lembro muito dele,
Mas eu sei que é assim, ele conhece uma menina e eles começam a fazer amizade, e aí no meio do filme ele começa a falar sobre cada coisa que ele não consegue fazer. Eu não sei falar muito sobre esse filme, Eu não. nunca vi esse aí. Eu assisti só uma vez. E Forrest Gump é muito conhecido também. Ele é autista? É? Tava na lista como se ele fosse. É, Eu já vi gente falando isso. Não sei sim, se abertamente fala que ele é. Que nem. Sabe aquela série que você gosta de Big Bang Theory? sim. Então, o Sheldon tem todas as características de pessoas autistas. O Sheldon foi inspirado em pessoas autistas. Mas o diretor, ele fala, não, não é não. É, Mas ele, tipo assim, foi super inspirado. Todas as características, todos os rituais, tudo isso. Tipo assim, obviamente ele se encaixaria. Pode ser que foi, as pessoas consideram ele, observando ele, não sei, o do é, Forrest Gump. Esse aí eu não sim. sei. É, Ele é diferente, né? Eu gosto desse. é. Socialização. Socialização. A gente tem tendência a acreditar em tudo. É, hum, um exemplo. Acreditar em tudo. A gente tem tendência a acreditar em tudo. Logo eu lembro de algum exemplo mesmo. E se alguém tiver algum exemplo, pode ficar à vontade. Pensamento, entendimento literal. A gente entende muitas coisas ao pé da letra mesmo. É, ah, quando eu tinha uns 18 anos, eu achava que tinha um caranguejo no meu chuveiro, porque tinha uma ponta pro lado de fora. E aí eu tinha medo do caranguejo sair do chuveiro e cair em cima de mim. Eu acreditei isso por muitos anos. É, o pensamento literal, por exemplo, a pessoa fala, vou te matar. Eu acho que a pessoa vai me matar e eu acredito mesmo que a pessoa vai me matar. Quando é só uma figura de linguagem. É, 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 pensamento rígido. Seria pra Pode, mim, por algum motivo? não, eu só perguntei se você tinha algum exemplo. Se você tem algum. é, Eu não quero falar tanto, tá certo. entendeu? Então, Porque eu quero que você, tipo, fale mais. Porque tá, eu tenho muita coisa legal que você tem pra falar. tá. Pensamento rígido. Pensamento rígido é. A definição de pensamento rígido eu não sei. Mas eu sei que é algo que a gente não consiga, com facilidade, a gente consiga deixar de lado. Tem muitos outros exemplos que já aconteceram comigo, mas o mais clássico foi quando eu trabalhava pintando uma casa e eu quis tirar todas as aranhas de uma janela porque eu não queria que elas morressem, porque eu acreditava, que a vida delas era tão importante quanto a minha. E isso é um pensamento rígido e é uma lógica muito forte. Os neurotípicos vão levar isso como vão vão conseguir ser ludibriados, né? Nessa situação. Eles seriam enganados de que isso não é uma coisa tão tão certa a se fazer, é uma coisa que é como é que dá para deixar para lá. Mas o pensamento rígido vai fazer a gente levar isso tão a sério que a gente não vai conseguir normalmente abandonar essa ideia. Ou então, é, quando eu trabalhava em um escritório e as pessoas faziam listas para eu comprar inseticidas e comprar várias coisas para o escritório. Eu sempre dizia que eu tinha esquecido do inseticida, mas eu só não queria usar inseticida naquela hora. É, esse é o pensamento rígido. A gente vai levar a lógica tão forte assim, a gente vai seguir uma lógica tão intensa que a gente não vai conseguir abandonar. Eu posso falar mal dos neurotípicos? Pode, Nada contra, sabe? Mas é que os neurotípicos falam sempre que a gente é inferior, né? Eu vou falar uma coisa que, tipo assim, um dos exemplos pra falar que a gente não é inferior, né? Tipo, somos só, tipo assim, diferentes. Vocês são diferentes de mim. Tipo assim.
os neurotípicos ficam tão fissurados no social que eles não conseguem ter uma percepção é, com raciocínio, assim, da vida muito lógica, sabe? Tipo, pô, as aranhas têm vida, tá ligado? Sabe, né? Eles ficam pensando, pô, eu tenho que, sei lá, trabalhar e... Claro que, tipo, tem que trabalhar e tal, mas, pô, vamos fazer uma revolução já que não tá coerente com as coisas lógicas, né? Tipo, fica muito no negócio muito da cultura, preso muito uma cultura, né? Não consegue ver além disso. Fica muito preso, assim. Que nem a Greta. Greta tem um puta pensamento rígido. Ela tá para revolucionar. Ela é autista, né? Greta Thunberg. É, Ela tem um puta pensamento rígido. Será que o pensamento rígido é uma coisa tão ruim assim? Talvez minha psicóloga fala para eu ponderar, tipo assim, para eu poder socializar mais tranquilamente, né? Mas para mim o que é fato, não tem como sair disso, né? Não tem. Mas daí eu entendo, é, por uma outra lógica. É, tipo assim, não se importe tanto porque isso pode afetar teu social. Então já é uma outra lógica. Então não vou me afetar tanto, assim, tipo, demonstrar, sei lá, vou fazer por outras formas e tal, para forma muito lógica, né? Para suprir esse meu pensamento rígido em tal assunto de outras formas e por conta de uma coisa lógica, eu quero socializar, eu quero ter afetos, eu quero viver em harmonia. Então, por isso que o meu pensamento rígido pode ser colocado em outros ambientes ou outras coisas. Às vezes não tem como controlar, assim, ter crise por pensamento rígido, mas é bom, é legal rever o pensamento rígido sendo uma coisa ruim. Eu acho que é top. no final do semestre que eu estava aprendendo sobre cupins, a professora matou um cupinzeiro e eu perdi totalmente o meu interesse naquela aula, porque ela matou um cupinzeiro, matou milhares, milhares mesmo de cupins, para a gente ver como era um cupinzeiro por dentro. E ela também me forçou a cheirar uma formiga morta, e aquilo para mim me fez perder totalmente, assim, porque a minha vida é tão importante quanto a daqueles cupins, e se fosse contar, eu sou uma vida enquanto o cupinzeiro tem milhares de vidas. E ó, deixa eu falar uma coisa sobre. Eu posso falar? Pode. Vamos ver, mano, tem tanta tecnologia, sei lá, coisa 3D, mano. Tem tanta tecnologia pra gente entender como é um copizeiro por dentro, sendo que vai. Olha, a gente tem muita pouca floresta, né? Eu acho que animal silvestre no Brasil é entre 1% e 3% de animal silvestre, assim, que vive na natureza, que né, nas florestas. Florestas, tipo, tão pouco. Vai pegar um animal nativo, né? E vai matar tudo os animais nativos ali, todo o cupinzeiro, mano. Isso vai causar um desastre ambiental. Vamos pensar. É uma turma que se repete várias vezes ao ano com várias universidades no Brasil, né? Tipo assim, mais lógica, por favor, neurotípicos, eu peço. E aí, nesse pensamento rígido, o nosso tem até a empatia misturada no meio, tá unida. Mas muitos outros autistas podem ter pensamento rígido que a gente nem imagina. Que nem tem uma amiga minha que tem pensamento rígido em feminismo. Assim, eu já briguei com muitos professores, briguei com um professor de geologia, porque assim, eu estava tentando conversar com ele que a Terra, o planeta Terra, é um ser vivo e que estudar sobre estudar não, mas criar formas de... Porque nessa aula ele estava falando sobre... Estava explicando como era as mineradoras, como é que se fazia uma mineradora. Eu estava conversando com ele sobre isso, sobre se era necessário explicar como construir uma mineradora, porque dava possibilidade de destruírem a Terra. Porque não é só um buraquinho que fazem, é tipo quilômetros que destroem, desmatam para construir mineradoras.
para pegar 1 quilo de ouro, coisas assim. Por último, a sobrecarga. Sobrecarga, quando a gente socializa muito, que já está acontecendo, a gente Agora? tem sobrecarga. É. A gente tem sobrecarga quando a gente socializa demais. O diagnóstico. O que eu queria falar é que não tenha medo do diagnóstico, que se você sente que está no espectro, você já está. E acontece de muitos profissionais dizerem que a gente não está no espectro porque a gente fala, porque a gente se comunica bem. Isso não é não é o único parâmetro. Além, ó, vamos dizer, tem. É que assim, né? A psicologia no Brasil estudam mais psicanálise, não estudam muito autismo, sabe? Na faculdade de psicologia e tal. E daí, muito psicólogo, psiquiatra não informado, sabe aquelas pessoas que se formaram assim nas coxas? Ah, nas coxas é uma coisa racista de se falar. Eu falei, ó, vamos falar. Nas coxas porque tem a ver com que fazer nas coxas, e não é porque é pior e tal, mas anyway. Tipo assim, um médico, ele, sei lá, se formou faz tempo, não tá buscando assunto novo, né? Autismo é uma coisa que tá mais recente e tal, para novas informações, né? Novos estudos e pá. E daí, pô, mas vamos no que é real, assim, a pessoa autista, ela pode olhar no olho, ela faz o masking, ela fala. No diagnóstico para autista não tá incluso a pessoa ser não verbal, sabe? Tipo, tem coisas muito básicas que muitos médicos não coiseiam. Eu e Eva temos diagnóstico por médicos, por psiquiatras, a gente tem acompanhamento por psicólogo que considera a gente autista. Eu tive vários psicólogos e vários psiquiatras que me consideram autista. Tenho diagnóstico faz anos, mas estou falando para quem faz o autodiagnóstico, é muito importante para a gente poder se respeitar, né? Tipo assim, pô, eu sei que eu sou autista, eu sei que eu tenho TPS e vou me respeitar mais em relação à luz. Chego em casa, leio com velas, não fico na luz na cara, tá ligado? Então é bom para o nosso cotidiano ter esse autodiagnóstico. Direitos do autista. Fila preferencial. A gente tem direito à fila preferencial. Por muito tempo eu tive medo de pedir fila preferencial, mas eu agora estou acostumando. Uhum. Fila, lugar, direito a passe livre e BPC, que é o salário que a gente recebe, que demora um pouco, mas a gente consegue. E tem outros que eu não. É, já está acabando. Tá acabando? Tá. Ó, qualquer forma que essas pessoas saíram ali, Sim, vai estar gravado. vai estar gravado, Outras pessoas podem ver. é. O autismo foi usado pela primeira vez por Eugene Bleuler em 1908 em pacientes com esquizofrenia que eles ficavam muito no mundo deles, que eles eram pouco comunicativos. E o Eugene Bleuler, ele chamava de esquizofrênicos autistas. E aí, anos depois, Hans Asperger e Leo Kanner, na década de 40, começaram a estudar, cada um em uma parte do mundo, sobre Asperger e autismo. E aí, durante o século passado, os estudos foram melhorando. E aí, chegou na década de 80 e 90, fizeram o filme Rayman e Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, que serviram para, por um lado, serviram para popularizar o autismo e, por outro, serviram para jogar o autismo como é o nome? Em um estereótipo do autista que não fala, do autista que não fala, que não se comunica bem, o autista excêntrico. Em 94, o espectro autista foi ampliado. Deixou de ser só as pessoas que não conversam, que não se comunicam, e virou um espectro.
Em 2007, a ONU instituiu o Dia Mundial do Autismo, que é 2 de abril. Em 2012, foi sancionada no Brasil a Lei Berenice Piana de proteção ao autista. Em 2013, o autismo passa a ser visto como espectro, que eu não lembro mais de como foi, de 2013 para 94, mas ele só foi ampliado. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aumenta a proteção dos portadores de TEA, transtorno do espectro autista, ao definir a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O Estatuto é um símbolo importante na defesa de igualdade de direitos dos deficientes, do combate à discriminação e da regulamentação da acessibilidade e do atendimento prioritário. E, na próxima, Na próxima, eu vou falar um texto que eu fiz sobre o autismo e sexualidade. e Isso aí foi um texto que eu fiz. Esse aqui eu vou fazer. Eu fiz uma live, só que eu tava muito cansado. Daí eu acho que eu vou fazer outra no meu canal. fim da apresentação. Então é isso, galera. É isso. Você achou que eu interrompi muito você? Não, eu gostei. Você queria que eu falasse, por Eu isso você tava queria, olhando, né? queria sim. É que eu sou uma pessoa muito empolgada pra falar Não, das coisas. eu gosto. Então é isso aí. Calma. E Igor? Que Igor que é? Não sei quem é ele. É o Igor? Não sei Top. quem é ele. Oi. Sim. Ah. Então tá. Gratidão por assistirem até aqui. E beijos e boa noite pra vocês. Agora vamos para a gravação. Beijo. Beijo. Ah, mano.